Bom dia aos irmãos que estão aqui na igreja. É uma pena termos assim um público tão pequeno, né? Mas, se Deus quiser, em breve nós teremos aí o nosso povo todo reunido, né? Com o calor humano que nos é já conhecido. Mas também queremos saudar os amigos, irmãos de todo o Brasil, fora do Brasil também, que estão acompanhando esta programação aqui na Igreja Adventista do NASP Campus São Paulo. Para nós é uma alegria poder compartilhar com vocês desses momentos de culto. Não é porque estamos em pandemia, com algumas restrições, que vamos deixar, né, de louvar nosso Deus, de nos reunir real ou virtualmente, para termos esse contato especial com o nosso Criador e com a sua igreja também. Hoje é sábado, é o dia da alegria, um dia especial, e nós queremos desde já convidar você para uma programação que começa neste momento. Nós vamos iniciar aqui uma série com o título Gênesis, Doutrinas Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Então este sermão já é o início da série. Amanhã à noite, às 20 horas, daremos prosseguimento com o tema A Origem de Tudo, e assim, por 10 domingos, estaremos aqui conversando sobre esse livro fantástico, que na verdade constitui a base da teologia bíblica, o livro do Gênesis, o livro das origens. Se você quer saber sobre sexualidade, sobre estilo de vida saudável, sobre o verdadeiro dia de repouso, memorial da criação, se você quer saber se a criação foi literal como está na Bíblia, você tem que ler Gênesis, estudar o livro de Gênesis. Jesus confirma aquelas verdades, o apóstolo Paulo também confirma. O Apocalipse faz menção, reconecta a história com aquilo que foi rompido lá em Gênesis. Se o que aconteceu no Gênesis não foi literal, nós perdemos a própria esperança de futuro. Se a criação não foi como está registrada nos primeiros capítulos da Bíblia, no primeiro capítulo, a recriação narrada no Apocalipse também perde seu sentido. Então, mais do que nunca, hoje precisamos reafirmar nossa fé, nossas convicções na palavra de Deus, mas não só na palavra de Deus, no relato da criação contido aqui nas primeiras páginas do livro sagrado. Então nós vamos começar essa série e queremos que você convide amigos, esteja conosco aqui todos os domingos no canal da igreja, o NASP SP, para que nós possamos então estudar a palavra de Deus e reafirmar nossas convicções. Vivemos num tempo de relativismo, de pluralismo, de dúvidas e incertezas. Mais do que nunca precisamos crer naquilo que o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas se não cremos na lâmpada, como iluminar esse caminho? Possamos caminhar iluminados pela palavra de Deus. Muito bem, o título da mensagem desta manhã é A Serpente como Chave Hermenêutica. Ok, pastor, mas o que é esse negócio de hermenêutica? Vamos aqui buscar uma breve explicação para essa palavra. Eu extraio isso de um ótimo livro sobre hermenêutica bíblica, do autor Dr. Osborne, A Espiral Hermenêutica, em que ele diz assim: a palavra hermenêutica deriva do vocábulo grego que significa interpretar. A definição tradicional da palavra é ciência que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Ou seja, hermenêutica é o esforço para entender aquilo que foi escrito da forma mais clara possível. Resumindo ao máximo, é isso. Existe hermenêutica no direito, no jornalismo, mas também tem hermenêutica bíblica. Todo texto deve ser lido e, se possível, interpretado corretamente. Existem ferramentas para isso, existem formas de fazer isso. E os teólogos, e não só eles, todos nós que queremos conhecer a palavra de Deus, talvez até você não conhecesse essa palavra, hermenêutica, mas quando você ora a Deus, pede compreensão e estuda com seriedade a palavra de Deus, você está fazendo hermenêutica. Você está querendo entender o que o autor original escreveu. O perigo é quando nós partimos da nossa visão preconcebida, preconceituosa, distorcida,
e tentamos levar esses pressupostos, esses preconceitos para a Bíblia, aí não dá certo. Aí corremos grandes perigos. Mas quando fazemos o caminho inverso, vamos à Bíblia, querendo entender o que o autor originalmente escreveu, inspirado por Deus, porque assim nós cremos, aí nós temos a grande chance de alinhar nossa vida com os princípios, os valores, as doutrinas da palavra de Deus. Portanto, a hermenêutica é muito importante. Essa arte, essa ciência de interpretar corretamente os textos da palavra de Deus. Você vai entender por que eu dei esse título, A Serpente como Chave Hermenêutica, né? Atualmente, as pessoas têm tentado buscar muitas chaves interpretativas. Então, há teologias das mais variadas, hoje em dia, tentando olhar a Bíblia de uma perspectiva meramente humana, antropológica, humanista. E nós temos visto assim coisas muito complicadas. Nós, como adventistas, nascemos como movimento justamente porque havia um desejo de entender a palavra de Deus, começando com Guilherme Miller. Você deve conhecer a história, lembrar da história. Ele começa a ler a Bíblia de Gênesis, desejando ir até o Apocalipse, entendendo o que cada verso queria dizer, usando apenas uma concordância, a concordância de Cruden. Depois temos os pioneiros adventistas, como Ellen White, Tiago White, John Andrews, todos eles fazendo a mesma coisa, querendo entender a palavra de Deus. E desse estudo sério, feito com oração e reverência, nasceu o movimento adventista do sétimo dia. Não podemos perder esse ímpeto que caracterizou o início da nossa obra. Nós teremos sucesso evangelístico, missionário, como povo de Deus, se continuarmos crendo na palavra dele, tal qual ela é. Eu quero convidá-los agora a lermos juntos Gênesis capítulo 3, versos 1 a 13. Alguns dizem, e eu concordo, que é o capítulo mais triste da Bíblia. Porque em Gênesis 1 e 2, nós veremos isso amanhã à noite, quando estudarmos sobre a criação, esses dois capítulos são maravilhosos. Ali está o plano original de Deus para a humanidade. Deus cria a vida neste planeta, Deus o preenche com tapete esverdeado, né? A grama, as gramíneas, as árvores. Depois começa a colocar os animais para ocupar esses habitats tão carinhosamente preparados. E finalmente, coroando a criação, ele cria homem e mulher e os coloca no jardim do Éden. É lindo, é praticamente um poema, é algo maravilhoso, né? É algo com que a gente sonha todos os dias, porque um dia voltará a acontecer isso, né? Na recriação. Um dia Adão encontrará Jesus de novo. E essa cena será emocionante, maravilhosa. Mas o capítulo 3 traz uma quebra, uma ruptura, porque um inimigo, aquele que semeou o joio no meio das plantações de Deus, esse inimigo que foi expulso do céu por rebelião, por uma subversão em relação à vontade do Criador, ele se subverte e acaba, por sua própria escolha, sendo expulso do céu. E ele traz a rebelião para este planeta. Infelizmente, o nosso planeta, os nossos primeiros pais acabaram sendo enganados por esse rebelde, se tornando eles também parte dessa subversão, dessa rebelião. Louvado seja Deus, porque há um propósito, há um plano de Deus, Deus havia estabelecido um plano de resgate, e nós veremos isso ao longo dessa série também aqui. O que Deus fez para resgatar a humanidade. Mas vamos ver aqui. Eu sei que vocês conhecem o texto, mesmo aqueles que às vezes acabam interrompendo o ano bíblico lá para frente, mas aqui sempre leem, né? Gênesis, os primeiros capítulos. Então aqui nós vamos ler o relato. É um relato muito sintético, muito enxuto, muito reduzido, como a Bíblia é, porque se fosse para detalhar cada aspecto, teríamos que andar com um caminhão, né? A Bíblia teria o tamanho de um caminhão, para poder vir à igreja seria até inviável. Então é tudo muito resumido, mas o suficiente para entendermos o que aconteceu. E aqui neste começo do capítulo 3, vemos o diálogo de um médium. Satanás usou um médium, um animal, que naqueles tempos era, como todos os demais, belo, não assustador, não havia medo, não havia asco, era um animal bonito,
possivelmente voasse, brilhasse, enfim, como toda a criação brilhava, reluzia. Era algo insuspeito. Satanás trabalha desse jeito, né? Ele muitas vezes vem com ideias, teorias, filosofias, ideologias aparentemente insuspeitas, na casca muito bonitas, muito justas, muito corretas, mas no miolo se revela ali o espírito da rebelião, o perigo. Eu quero que você preste atenção na leitura agora para identificar quais foram as artimanhas hermenêuticas. Aqui veremos um diálogo hermenêutico. Por quê? Porque ele parte de uma interpretação do que Deus disse. Preste atenção nisso. É um diálogo hermenêutico. Por quê? Porque a serpente usada por Satanás, a voz era do diabo, ela vai interpretar as palavras de Deus. Só que não da forma honesta, correta, como devemos fazer. Leiamos juntos aqui, Gênesis 3, de 1 a 13. Preste bem atenção nas artimanhas. A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Já começa aqui o problema. Foi bem assim mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? Essa é a chave. A dúvida. A relativização daquilo que era correto, daquilo que foi muito bem dito e claramente dito no capítulo anterior, quando Deus disse lá no verso 14, vamos voltar um pouquinho? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pronto, é a palavra de Deus, foi clara, era um teste. E mesmo que eles talvez não entendessem muito bem o porquê desse teste, quando Deus faz alguma coisa, nós cremos. E Ele sabe o porquê. Muitas coisas são explicadas, outras nem tanto. E para aquelas para as quais não há tanta explicação, nós simplesmente cremos. Lembra-te do sábado. Mas por que o sábado? Não pode ser a sexta? Não pode ser o domingo? Deus disse: não coma isso, não beba aquilo. Mas por quê? Eu não sou livre? Você pode comer se quiser, mas as consequências vêm. Então por quê? Porque Deus disse, Ele sabe o que é o melhor. Ele é o Criador. Bem, a serpente começa questionando: é verdade mesmo isso que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Espera aí, Deus não falou isso, gente. Ele já começa distorcendo as palavras de Deus para levar Eva ao engodo, ao engano, para deixá-la confusa. E lembre-se, Eva e Adão eram muito inteligentes. Eram seres humanos recém-criados. A mente estava tinindo, como se diz. Haviam certamente sido advertidos pelos anjos, por Jesus, da rebelião. Mas o engano veio de forma surpreendente. E Satanás em pessoa, você percebe que não foi um anjo aqui caído, que foi encarregado de ter esse diálogo com aquela mulher tão inteligente. Ele vem pessoalmente, porque a missão ali era grave, era importante. Ele queria colocar Deus numa cilada, pensando assim: se Eva e Adão pecarem, e Deus os perdoar, eu vou dizer que ele é a palavra me fugiu agora, mas enfim, condescendente, essa é a palavra. Eu vou dizer que Deus é condescendente, que Ele passa a mão na cabeça do pecador e deixa passar, enquanto comigo Ele não fez isso. Então Deus é injusto. Mas se Deus os destruir, eu vou acusá-lo do que eu sempre disse: ele é um tirano, ele é um ditador universal cósmico. Satanás não contava com aquilo que Deus faria, e eu vou contar para vocês nessa série aqui com mais detalhes. Satanás foi surpreendido pelo plano de Deus, de não matar o pecador, mas também não passar a mão na cabeça do pecador, dizendo: pode continuar do jeito que você está, venha como está e permaneça como está. Não. O pecado destrói, o pecado machuca, o pecado arrasa, e com o pecado Deus não brinca. A morte de Cristo na cruz prova para nós que o pecado é uma coisa muito grave, mas o que Deus fez foi maravilhoso. Mas o tema não é esse hoje, eu não quero me adiantar. Eu quero ainda analisar a astúcia de Satanás aqui nesse diálogo com Eva. Deus não disse: não comam de todos os frutos. Deus disse que pode comer de todos, menos aquele. A mulher respondeu à serpente, e aqui começa o perigo, né? O diálogo com o erro
com o inimigo, o diálogo com o que é claramente pecaminoso, errado, fora do padrão de Deus. Um animal falando e já vindo com distorções hermenêuticas, não tem diálogo com esse tipo de coisa. Mas Eva dialogou. E o que aconteceu? Ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Eva se confundiu, porque Deus não falou de tocar. Mas claro, não deviam chegar perto, né? A brincar com a tentação. Para que não venham a morrer. E eu imagino aqui, cobrindo já um pouco desses intervalos narrativos pela imaginação, a serpente, quem sabe, tocando no fruto e dizendo: mas eu toquei, estou aqui, falando com você, olha só como eu fiquei sábia. E a conversa deve ter se estendido por muito mais do que isso aqui, né? A serpente então disse à mulher, voltando a argumentar: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás sempre vem com essa história de um conhecimento superior, de algo além do que está revelado por Deus, oculto. Teorias conspiratórias ocultistas fazem muito sucesso por isso mesmo. O ser humano é curioso, ele gosta daquilo que parece misterioso, né? E o diabo vem com isso: vocês saberão mais, vocês serão mais, serão como Deus. Não estava bom demais ser filho de Deus já? Não estava bom demais ter a terra toda sob seu domínio, como administradores? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ponto número 1, boa para se comer. 2, agradável aos olhos. 3, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e o conhecimento veio, mas do quê? Perceberam que estavam nus, descobertos da graça de Deus, se sentiram desconfortáveis, algo que nunca tinham experimentado. Percebendo que estavam nus, tentaram até coisas humanas absurdas, costuraram folhas de figueira para se taparem, né? Fizeram cintas para si. Agora começa a justificação pelas obras na história humana. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, Deus nunca abandona seus filhos, né? Ele estava lá. Quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. É isso que o pecado faz, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, como se Deus não soubesse, né? Onde você está? O que aconteceu? Sabe, deixa eu perguntar para você também, olhando nos seus olhos: onde você está neste momento? Essa pergunta aqui é muito mais profunda do que meramente saber a localização, porque Deus é onisciente. Ele já sabia. A pergunta é: qual a tua condição nesse momento, querido? Onde você está? No caminho da verdade, no caminho da certeza, no caminho da crença, ou nos perigosos caminhos da relativização, da dúvida, da incerteza, das teologias várias que tentam solapar os fundamentos da palavra de Deus? Onde você está neste momento? Você está em comunhão íntima com Deus, o Deus da verdade, o Deus em quem nós confiamos, ainda que nem sempre entendamos todas as coisas? Ou você está longe desse Deus, mais próximo de ideias humanas finitas, frágeis e muitas vezes perigosas? Onde você está? Foi essa a pergunta que Deus fez para Adão. Onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pensa num pai ouvir algo dessa natureza. Pai, eu estava com medo de ti. Deve ter ferido muito o coração de Deus isso. E eu me escondi de ti. Quem lhe disse, Adão, que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus permite que eles se abram, que eles contem, né? Aí Adão começa também a inaugurar uma coisa estranha nesse mundo que não existia: pôr a culpa em outra pessoa, transferir a culpa. A culpa não é minha, a culpa foi de outra pessoa.
A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu. A culpa é da mulher. Aí Deus olha para Eva e pergunta: o que você fez? O que foi isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente, claro que quase dizendo, né, que o Senhor criou, a serpente me enganou e eu comi. Essa, de fato, é a cena mais triste da Bíblia, né? Porque ela marca a ruptura do mundo perfeito para tudo que veio depois. O resto da Bíblia é o recheio entre a criação e a recriação. E é um recheio tão triste, tão amargo, tão cheio de tragédias, que para nós já está muito claro que não vale a pena desobedecer a lei de Deus, os padrões de Deus, a verdade que Ele estabeleceu. Porque o plano dele sempre foi e sempre será o melhor para nós. Eu quero agora avançar. Antes vamos explorar aqui alguns detalhes, né? Uma perspectiva de interpretação alternativa à palavra de Deus já estabelecida, que levou à mudança de entendimento, quando o texto diz que se abriram os olhos deles. Então mudou o entendimento, a compreensão, maculou a mente de Adão e Eva. Esse diálogo hermenêutico, né? Segundo, uma mudança de percepção de si mesmos e do mundo. Perceberam que estavam nus. Já não se viam mais como os humanos que Deus havia criado, puros, incontaminados, belos. E terceiro, uma mudança de atitudes. Fizeram cintas e se esconderam. Então essa conversa hermenêutica teve graves consequências, você percebeu? Não ficou só no plano das ideias, porque ideias têm consequências. Se você abraça uma ideologia antibíblica, ela vai afetar seu comportamento, vai afetar sua forma de viver e vai machucar você. Eu quero te convidar agora para irmos a Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. O tempo avança, milênios se passam e agora mais uma vez Satanás aparece para tentar alguém numa missão especial para ele. A vitória que ele alcançou com Eva, ele tentou também com Jesus. Olha a audácia, com o próprio Criador, agora em forma humana, debilitado por 4.000 anos de decadência, resultado do pecado no mundo. Ele veio com um corpo já com 4.000 anos de decadência, moralmente perfeito, mas fisicamente afetado pelo pecado. Ele sentia fome, sentia frio, não tinha mais os 4 metros e poucos de Adão, não estava num jardim perfeito com temperatura climatizada, ele estava num deserto, vários dias sem se alimentar, fraco, exausto, querendo muito saciar a fome com um pedaço de pão que fosse. Ali naquele momento, totalmente desfavorável, eis que aparece de novo o enganador, o subversivo mor. E ele vem com essa conversa. Mateus capítulo 4, vamos ler? Versos 1 a 11. Eu quero que você preste atenção nos 3 C condicionais, que o diabo, relativizadores, que o diabo usa. Mais uma vez ele vem com essa conversinha mole de relativizar, de distorcer a palavra de Deus. Preste atenção que é a mesma mente deturpada que no Éden derrubou Adão e Eva. Agora tenta com Jesus a mesma tática, com outras palavras, mas na essência é a mesma chave hermenêutica, a chave da dúvida, a chave da relativização, a chave da distorção da palavra de Deus. Eu vou facilitar para você. O primeiro C, ele evoca a dúvida, você vai perceber isso. O segundo C, ele traz a descontextualização. Ele vai pegar um texto bíblico, olha que lindo, um texto bíblico, mas ele distorce, tira do contexto e tenta aplicar de forma errada, hermenêutica falsa. E o terceiro C, o último, ele apresenta uma alternativa que não é alternativa, não funciona, não serve. Vamos ler? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, fazia parte da missão de Jesus, vencer onde Adão caiu. Levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias,
e 40 noites teve fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: olha o primeiro se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Como assim? O diabo veio do céu, ele sabia muito bem quem era aquele homem. Homem-Deus, Deus-homem, Jesus, o Verbo encarnado. Mas nesse momento de fragilidade ele tenta levar a dúvida. E tenta Jesus a fazer o que ele não deveria fazer, usar o seu poder divino em benefício próprio, para vencer onde Adão não poderia ter vencido, usando o seu poder divino. Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformem em pães. Ele não queria muito isso? Sim, mas Jesus respondeu: está escrito. Aqui está a nossa vitória, aqui está a garantia de que nós também poderemos ser vencedores sobre as tentações de Satanás. Está escrito, a palavra de Deus. A hermenêutica correta: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra. Jesus não é de recortar a palavra, Jesus não fica extraindo aquilo que convém. É óbvio que não, porque a palavra é dele. E nós, cristãos adventistas, devemos agir como Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Nós cremos assim. Daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui a crença número 1 da nossa igreja. É o que nós adventistas cremos. Está aqui, né? Registrado no livro Nisto Cremos. Mas está aqui também, obviamente. Toda palavra que sai da boca de Deus. Paulo vai repetir isso lá em 1 Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda. Eu não tenho o direito de, como Satanás, tentar pinçar, recortar, editar. Não tenho esse direito, não me compete isso, sou um mero ser humano. Os autores foram inspirados por Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, é um local bem alto, né, acima do templo, e disse: segundo se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Não está escrito isso? Não é da Bíblia isso? Mas o diabo aqui descontextualiza. O texto não diz que você pode tentar a Deus fazendo algo que ele não mandou. Então o diabo tentou Jesus pela dúvida, não deu certo. Agora tenta descontextualizar a palavra, também não vai dar certo, sabe por quê? Jesus responde: também está escrito. Olha como é importante conhecer a palavra de Deus. Olha como é importante uma hermenêutica correta. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Bíblia explica a Bíblia. O diabo ainda levou Jesus, tentou mais uma vez, a última, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos. Aqui é uma hipérbole, né? Porque a gente sabe que não dá para ver todos os reinos de cima de um monte. Mas a Bíblia tem muitos desses todos, todas, né? É uma hipérbole. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se, o terceiro se, prostrado, você me adorar. Ele dá uma alternativa agora. Você pode escolher isso ou aquilo. Então Jesus respondeu, ordenou agora: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Que lindo isso, né? Foi derrotado, e depois na cruz será definitivamente derrotado por Jesus. Como Jesus venceu? Com uma hermenêutica correta, com as escrituras, toda a escritura. É importante pensarmos nisso. Elizabeth Elliot, uma grande cristã, missionária, o marido dela, Jim Elliot, missionário, foi morto em 1956, enquanto tentava fazer contato missionário com os Auca, no leste do Equador, uma tribo. Eles mataram o marido dela. Mais tarde, ela mesma passou 2 anos como missionária
entre os membros da tribo que matou o marido dela. E conseguiu levar muitos a Jesus. Elizabeth Elliot escreveu algo muito interessante em seu livro Deixe-me Ser uma Mulher. Um ótimo livro. Que tipo de mundo seria o nosso se Eva tivesse recusado a oferta da serpente? Você consegue imaginar? Se Eva tivesse dito para a serpente: deixe-me não ser como Deus, deixe-me não ser como Deus, deixe-me ser o que eu fui feita para ser, deixe-me ser uma mulher. Se Eva tivesse dito isso para a serpente, eu não estaria aqui pregando agora sobre isso, simplesmente. Tudo seria diferente. Mas porque ela quis ser mais do que Deus havia planejado para ela, estamos aqui agora. Não imitemos essa rebelião. Começou com Lúcifer, quis ser como Deus. Ele inocula em Eva o mesmo vírus, para que ela quisesse ser como Deus. Mas nós não somos deuses, nós somos humanos, filhos de Deus. Eu prefiro ser filho de Deus. Deus tem muita coisa com que se preocupar. E eu prefiro ser um filho amado de Deus, ter a proteção do Criador Todo-Poderoso. Me sinto honrado por ser filho dele. Deixe-me ser uma mulher, deixe-me ser um homem, deixe-me ser um filho de Deus. É isso que temos que fazer. Ellen White, no História da Redenção, página 25, escreveu: esta tem sido, fazendo referência à tentação de Satanás, essa tem sido a sua, de Satanás, ocupação específica com grande sucesso, desde a queda. Qual é a tática, qual é a estratégia? Levar os seres humanos a tentar se intrometer nos segredos do Todo-Poderoso, a não estar satisfeitos com o que Deus revelou, a não tratarem de obedecer ao que Ele ordenou. Pretende Satanás induzi-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e então fazer com que creiam que estão entrando num maravilhoso campo de saber. Isso é pura conjectura, um infeliz engano. Agora eu vou ler para vocês aqui um trecho do Tratado de Teologia. O que é o Tratado de Teologia? É uma obra oficial da igreja, é como se fosse o Nisto Cremos expandido, digamos assim. É uma tremenda obra, vale muito a pena ser estudada. As doutrinas adventistas bíblicas estão aqui detalhadas de um modo maravilhoso. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho. É uma coleção de 9 volumes, né? Esse aqui é o 9º volume, é o Tratado de Teologia. Eu vou ler aqui um trecho na página 49, e eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. É o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? E diz: a Bíblia adverte repetidamente contra alguém que ouse minar ou usurpar a autoridade da palavra de Deus, ok? Adverte contra os falsos profetas que fingem falar as palavras de Deus. Aqui tem todos os textos bíblicos que confirmam essas afirmações. Adverte contra os falsos apóstolos que alegam ser verdadeiros e os falsos cristos que enganarão a muitos, os quais pretendem substituir a autoridade de Deus pela sua própria. Ao longo da história, a autoridade das Escrituras tem sido ostensivamente atacada ou sutilmente substituída por outras teologias. Já nos dias de Jesus, os judeus invalidavam a palavra de Deus por causa da sua tradição. O mestre os acusou de em vão adorarem a Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 6 e 9. Outros meios pelos quais a autoridade bíblica tem sido minada são a sabedoria, a falsa ciência e a filosofia mundanas, que fazem acréscimos ou supressões, olha aí, recortes, né? Chaves hermenêuticas, fazem acréscimos ou supressões à palavra de Deus, ou lhe distorcem o sentido. Não é a tática satânica que nós vimos aqui em 2 ocasiões, no Éden e no deserto? O princípio do sola escritura corre muito mais perigo de oposição agora do que em qualquer tempo passado. Ao ser exaltada a autoridade da razão,
da tradição e da ciência, a falsa ciência, muitos passaram a negar ou a limitar a autoridade das Escrituras. Os cristãos que ainda se submetem com humildade e fé à autoridade da Bíblia, como a viva e suprema palavra de Deus, devem se preparar para dar a razão da sua fé e replicar como os apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. E eu espero com essa série aqui no NASP, mais uma vez, darmos a razão da nossa fé. Sabe o que nós cremos em relação à palavra de Deus? Eu acho que é o momento agora de ler aqui com vocês. A crença número 1. Não haveria outras crenças da igreja sem essa primeira crença aqui, que é a base, né? Diz assim, o Nisto Cremos: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Não tem essa história de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus escrita. Aí é uma sutileza muito grande, não caia nessa conversa. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus escrita, inspirada. A palavra grega é theopneustos, ela significa soprar. Então Deus, ele soprou as ideias, as verdades, visões e sonhos para os autores. E eles, com suas palavras, obviamente, numa cultura específica, registraram a palavra de Deus na linguagem humana. É a palavra de Deus com sotaque humano, isso é maravilhoso. É quase como Jesus. Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador do universo. Mas ele se fez homem com o corpo humano. Ele se esvazia, se limita para ser compreendido. E a Bíblia é a palavra infinita de Deus, tornada humana, para nós compreendermos. Mas não deixa de ser a palavra de Deus. Diz mais aqui a crença número 1, dos adventistas do sétimo dia. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão do caráter e a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Eu creio nisso. Se você é adventista, você crê nisso. Que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Não cremos na inerrância. Não tenho tempo de explicar isso aqui para vocês. Mas cremos sim na infalibilidade da palavra de Deus, da sua mensagem. Se você é um adventista, você crê desse jeito. Eu creio assim. E depois eu vou contar como é que foi meu encontro com essa verdade maravilhosa. Mas eu não quero me adiantar aqui às coisas. Vamos avante. Depois de ressurreto, Cristo deixou uma lição prática de como interpretar com segurança as Escrituras. Lembra de Lucas 24, quando ele aparece para os 2 discípulos no caminho para Emaús? É um texto muito bonito. Eu tenho um sermão só sobre esse texto. Já preguei muitas vezes sobre esse texto, porque eu acho realmente maravilhoso. Mas o que eu quero destacar nesse momento aqui, é que ali naquela caminhada com discípulos que estavam tristes, porque não criam na ressurreição de Cristo, ele começa a expor, a palavra grega está lá, a expor a eles as verdades sobre si mesmo, ou seja, abria e explicava, dianóigo, o sentido definido e inequívoco das Escrituras, sem abertura para dúvida ou ressignificação. Mais tarde, no mesmo dia, foi reafirmada aos demais discípulos a mesma realidade. A Escritura deve ser interpretada segundo a própria Escritura. É fantástico o texto quando ele diz assim: e começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, ok? E por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Abacuque, por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito, expunha-lhes, a palavra grega quer dizer abrir e explicar, hermenêutica, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas, de novo a palavrinha mágica, né? Todas as Escrituras. Essa é a hermenêutica de Cristo, e eu sigo essa hermenêutica. Para Jesus, toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Sim, ela é cristocêntrica, porque ela apresenta Jesus de várias formas.
O santuário é Jesus. O sacrifício que Abraão não precisou fazer era Jesus representado ali. E vários outros textos mostram alguma faceta tipológica de Jesus. Mas Jesus não recorta a Bíblia. Jesus não fala assim, olha, esse texto aqui não é inspirado porque não combina muito com aquele outro, trazendo até dúvidas sobre a harmonia interna da Bíblia. A hermenêutica de Cristo não é a da serpente é distorcer, recortar, fragmentar. A de Cristo é toda Escritura é inspirada e cristocêntrica. Qual você escolhe? Se você quer ficar com Jesus, tem que ser a dele. Dr. Carlos Flávio Teixeira escreveu que hermenêuticas alternativas encontram sua base no método da serpente. Hermenêuticas alternativas a essa de Cristo, a de Paulo, a de toda a Bíblia, encontram sua base na hermenêutica da serpente. Distorcer, recortar, fragmentar, ressignificar textos que não precisam de ressignificação, porque estão muito claros aqui no seu contexto. Isso é sério? Bom, daqui para frente, tendo feito essa base aqui, que é a base de toda a nossa série aqui, Gênesis, ok? Uma hermenêutica correta da palavra de Deus, uma crença correta na palavra de Deus. Eu quero usar apenas 3 exemplos de falsas hermenêuticas que têm distorcido e confundido as pessoas. O evoteísmo, a tal da teofísica e o liberalismo teológico. Eu vou citar aqui pessoas, pensadores, autores, escritores, pregadores. A minha questão não é com as pessoas, eu respeito as pessoas. Deus as ama e nós também temos que amá-las. Mas como são pessoas públicas, cujas ideias também são públicas, eu vou me deter nas ideias dessas pessoas. Está bem assim? Não são críticas, não tem nada aqui que ver com ódio, muito pelo contrário. Um cristão não pode nem abrigar isso no coração, senão não está seguindo a palavra de Deus. Mas as ideias têm que ser analisadas. Nós precisamos, como diz Paulo em Efésios 5:11, e para mim isso é uma diretriz de vida até, não ter relação com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciá-las, para que ovelhas incautas não sejam enganadas. O papel de um pastor é proteger o rebanho, não é verdade? E proteger o rebanho muitas vezes envolve dizer assim, cuidado, esse caminho é perigoso, você pode tropeçar aqui, você pode cair nesse abismo, você pode se perder por aqui. Então não acredite em pastores que só pregam o evangelho açucarado, do venha como está e permaneça desse jeito. Um verdadeiro pastor se espelha em Cristo, que abraçava, mas também expulsava vendedores do templo. Do Cristo que fica indignado com o pecado, porque o pecado machuca, porque o pecado leva à perdição. Cuidado com os pregadores do evangelho açucarado, porque a Bíblia fala de amor, tolerância, misericórdia, mas também fala duramente contra o pecado e contra aqueles que pregam o pecado. Bem, eu quero começar aqui lembrando-lhes de algo que nós sabemos. Muita gente ao longo da história perdeu a vida, foi perseguido, foi maltratado, simplesmente porque quis levar a palavra de Deus à linguagem popular. Lutero foi perseguido porque traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a língua do povo. Alguns foram queimados vivos por terem feito isso, pelo desejo de tornar a Bíblia acessível. O diabo tentou de todas as maneiras destruir a palavra de Deus ao longo da história. Não conseguiu. Graças a Deus, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido, lido e espalhado no mundo. Graças a Deus. Que seja também o mais estudado por nós, né? O diabo tentou, não conseguiu. Então ele mudou de tática. Já faz algum tempo. Já que não consegue destruir, ele começa a distorcer. Uma das formas por meio das quais ele tem feito isso é o chamado evoteísmo, e eu tenho combatido isso ao longo dos anos. Evoteísmo é a evolução teísta, é uma tentativa de mesclar, olha a distorsão aí, evolucionismo com Bíblia. Então os que pensam assim, creem assim, entendem que Deus criou as primeiras formas de vida, talvez aquelas bactérias primordiais, e elas foram evoluindo ao longo do tempo,
se tornando mais complexa, surgem aí os répteis, anfíbios, peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, e finalmente chega aí o Homo sapiens. E nele Deus então teria colocado uma alma. Olha, 2 enganos aí no mesmo pacote, né? A evolução e o espiritualismo. A ideia antibíblica de alma imortal, espírito, coisa que o valha. Nessa série vamos analisar também essa questão da mentira sobre a imortalidade da alma. Bem, o próprio Papa Francisco, né, e discordo respeitosamente dele, disse que Deus não é um mágico com uma varinha de condão para criar a vida, o mundo, em 6 dias. Bem, o meu Deus é infinito. Se ele quisesse criar o universo em 6 segundos, ele teria feito isso. Mas ele também é soberano. Ele escolheu criar a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas. Amanhã à noite eu vou mostrar para você, no texto bíblico hebraico, que são 24 horas de fato, científica e linguisticamente falando. Ele escolheu fazer desse jeito, e ele registrou aqui como fez. E o que eu faço como ser humano? Não foi bem assim que Deus disse. Não, eu não faço assim. Eu creio, porque está revelado. Deus falou para Moisés e disse: escreve porque eu fiz assim. Eu creio. Eu não quero seguir a hermenêutica da serpente. O evolucionismo teísta lança dúvidas sobre o caráter de Deus, porque se Deus criou desse jeito, a morte já existia antes do pecado, percebe? As primeiras células morreram, bactérias, sei lá o quê, as primeiras formas de vida, peixes, anfíbios, mamíferos, répteis, até chegar ao primeiro ser humano, digamos assim, houve muitas mortes, houve seleção natural, que é um processo tão triste, tão terrível. Só os mais aptos, mais fortes, mais bem adaptados sobrevivem. Os mais fracos vão ficando para trás e vão morrendo. Predação. Toda vez que eu vejo uma cena de um leão caçando uma zebra, me entristece isso. Deus não fez assim. Deus fez do jeito que está previsto que vai voltar a ser. O leão vai comer grama com o cordeiro. Foi assim. Mas se a evolução teísta tem razão, Deus é um tirano. Aí sim, tudo que o diabo sempre quis acusá-lo de ser. Se Deus usou processos evolutivos tão terríveis, sangrentos, que Deus é esse? Um amigo que trabalha comigo na Vida e Saúde, é o nosso designer, ele elaborou um gráfico que eu tenho usado, e acho muito didático. Na parte de cima, naquela linha ali mais esverdeada, a criação bíblica como relato literal. E embaixo, naquela linha mais ali alaranjada, a criação bíblica como relato metafórico. Vamos ver as implicações de crer de uma forma ou de outra? Usar uma hermenêutica distorcida ou a bíblica? Olha só, se foi como está na Bíblia, foram 6 dias literais de 24 horas, seguidos por um 7º dia, que é o memorial da criação. Se não foi assim, o próprio sábado perde o seu sentido total. Estamos aqui guardando uma ilusão. Guardar o sábado não faz sentido algum, se a criação não foi como está na Bíblia. Aliás, o próprio mandamento lá em Êxodo 20 diz: lembra-te do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, né? Tudo que neles há. O mandamento fala de que nós guardamos o sábado porque Deus criou, do jeito que está relatado. Então, a humanidade, infelizmente, foi reprovada no teste. Adão e Eva falharam na prova da obediência, mas, como está ali embaixo, a cruz, Deus se fez homem em Cristo e morreu para libertar a humanidade do pecado. Veja, se o relato da criação não é como está na Bíblia, se foram processos evolutivos, e a morte já existia antes do pecado, o pecado nem existe porque também é um mito, faz parte do capítulo 3 de Gênesis, o que Jesus veio fazer na cruz? Aí surgem ideias mirabolantes de que ele teria sido apenas um profeta, apenas um revolucionário, alguma coisa assim. Isso é distorção. Jesus não foi um revolucionário. Jesus não foi um revolucionário político, meramente um profeta. Jesus é aquele que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E essas palavras fazem eco a Êxodo 3,14, quando ali é dito para Moisés que o eu sou está te enviando para libertar o povo. A mesma expressão. Tanto é que os judeus, quando ouviram isso da boca de Cristo, tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. Por quê? Porque eles entenderam muito bem que ele estava dizendo que era Deus. Ego eimi. Eu sou. É Deus que é o eu sou. Então,
Se a evolução é a verdade e não o que está na Bíblia, o criacionismo, Jesus, a morte dele não faz sentido algum. É mais um desses revolucionários que morreram. Mas não é assim. Ele veio pagar o preço, a dívida contraída por Adão e Eva no princípio. Ele paga na cruz e nos oferece a salvação. A tumba de Jesus está vazia, porque segundo a Bíblia e segundo aquilo que ele mesmo prometeu, ele ressuscitaria, e ressuscitou. Cadê o corpo? Ninguém conseguiu provar, ninguém conseguiu exibir. Era muito fácil para os romanos dizer, isso é tudo mentira, aqui está o corpo. Mas tiveram que espalhar uma mentira, essa sim mentirosa, tiveram que espalhar uma mentira, uma fake news, de que haviam roubado o corpo. Uma turma lá de judeus maltrapilhos, desarmados, conseguiu vencer uma tropa romana, abrir o túmulo e roubar o corpo. Que história é essa? Ninguém conseguiu desmentir, por quê? Porque a tumba está vazia. O nosso Deus vive. Essa é a verdade bíblica. E o clímax da história é a volta de Jesus. O mesmo que prometeu ressuscitar e ressuscitou, prometeu voltar e vai voltar. Mas se não foi assim, se é como ensinam os evoteístas, aí os dias da criação passam a ser ressignificados, né? Nós temos aqui milhares de anos, talvez milhões, eras. Não é o que o texto diz, mas eles se atrevem a interpretar melhor do que o texto mesmo diz. Não é o que Jesus diz, mas eles sabem mais do que Jesus. Foram eras. Sábado não existe, é só uma tradição judaica, porque não tem nada a ver com a criação não aconteceu desse jeito. Ninguém caiu, não houve queda, árvore, fruto, cobra, que história é essa? Tudo isso é mito. Então a morte é natural, ela foi criada junto com a vida. Muita gente se torna ateia quando começa a pensar nesse Deus da evolução. Como assim Deus criou a vida e a morte? Deus criou a beleza e a feiura? Criou a rosa e seus espinhos? Que Deus é esse? Se ele tem todo o poder, por que ele fez isso desse jeito? Ele precisava esperar milhões de anos para que pudesse aparecer um ser humano, depois de tantas tentativas e erros e sofrimentos? Eu não aceito esse Deus. Mas eles creem desse jeito. A história, sem ele, se a humanidade não tropeçou, não pecou, não precisa de um redentor, não precisa de resgate. A história continua, seu rumo. Tumba fechada. Jesus até existiu, porque é inegável, né, o personagem histórico. Ele até existiu, mas foi carismático, quem sabe um curandeiro, quem sabe ali um dos profetas, mas acho até que ele casou, talvez com Maria Madalena, talvez tenha tido filhos, depois morreu de velho. Essas ideias estão por aí. Código da Vinci, lembra? Apresenta essa ideia, estapafúrdia. Jesus foi apenas um ser humano, como outros, Maomé, Buda e outros. Visão limitada. Se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há lugar, não há o que temer, porque temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo. E aqui entram teologias como a da libertação. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Se a origem não é como está na Bíblia, portanto a escatologia bíblica também é furada, nós temos apenas que mudar o nosso mundo aqui, as vizinhanças, e causas sociais, e causas ambientalistas. Não estou dizendo que não haja espaço para isso, porque o cristão engajado, segundo a Bíblia, ama o próximo. Ele deve ser alguém preocupado com o meio ambiente pelos motivos corretos, pela mordomia cristã, mas não por outros motivos aí, panteístas e outras coisas mais. Não dá tempo de aprofundar também esses tópicos aqui. Tem várias janelas que a gente abre aqui, mas acaba tendo que fechar porque o tempo é limitado. Ainda bem que teremos 10 domingos. Então, a humanidade passa a ter uma visão limitada das coisas. E é interessante notar que em nosso meio, pessoas contaminadas com essas teologias identitárias, humanas, têm colocado dúvidas sobre a própria escatologia adventista. Já viram isso? Decreto dominical, acho que não é bem assim não, viu? Acho que não vai acontecer. Daqui a pouco vão dizer que Jesus não vai voltar mais, só falta isso. E não duvido que daqui a pouco isso aconteça. Porque quando você derruba os fundamentos, os pilares, as paredes caem e o teto junto. Não derrube os pilares. Prosseguindo lá, se não temos esperança na humanidade, mas estamos vendo que as coisas estão desmoronando, isso é notório.
Sistemas políticos passaram, impérios passaram, governos passaram e continuamos na miséria. Ainda nos matamos, ainda roubam, ainda estupram, ainda promovem injustiças, pessoas passam fome neste momento. Não estamos dando conta, então precisamos de ajuda. Mas agora, a gente abriu mão das ajudas que Deus ofereceu? Vamos esperar então o quê? Quem sabe ETs virem aí ajudar? Já viram isso? Tem gente grande falando disso. Precisamos de que uma raça extraterrestre mais avançada, mais evoluída, venha aqui para nos resgatar. Ou precisamos resolver tudo com as nossas mãos. Mas não dá. Deus prometeu intervir e resolver esse problema, tirar-nos desse atoleiro em que nos metemos. O que você prefere? Qual visão faz mais sentido para você? A visão evoteísta, antropológica, ou a visão bíblica criacionista, que entende o relato da criação como literal? Eu já fiz a minha escolha, porque para mim é mais coerente, é mais cheia de esperança. É a visão de Jesus. Jesus se referiu a Adão e Eva como literais. Jesus se referiu ao dilúvio como um evento literal. Então eu fico com ele, obviamente, eu não tenho nem dúvida. Entre ficar com Jesus e outros teólogos liberais ou cientistas, né, que alguns, não todos, porque muitos são criacionistas, é claro, mas que adotam uma visão evolucionista, eu já fiz a minha escolha. E estou plenamente satisfeito com ela. E sei que ela tem um futuro. A outra ideia mais ou menos recente, não é nova, mas tem sido popularizada agora. Talvez você ouça falar disso ainda em algum momento. A tal da teofísica. Parece tão legal esse nome, né? Juntar a teologia com a física. Aliás, você pode juntar teologia com física, biologia, química, quando corretamente compreendidas, ambas, né? Agora, aqui não, aqui é uma coisa um pouco mais complicada. Em 1960, Raymond Panikar, ele, um indiano, começa a popularizar esse conceito de teofísica, que é mesclado com espiritualismo e também é evoteísta, prega a evolução teísta. E no Brasil, Samuel Moura Soares, um pastor batista, mas agora está licenciado, ele vive escrevendo, dando palestras, inclusive participou recentemente de um programa lá, o Vejam Só, se você quiser procurar depois na internet, ele fala sobre a teofísica, e é de se assustar, viu gente? De ouvir ali um pastor, um cristão, falando as coisas que ele fala nesse livro e também no programa lá. Ele fala da ancestralidade comum. Ele crê que todos os seres vivos, árvores, baleias, seres humanos, vieram de um ancestral comum. Isso é macroevolução, é evolução no seu mais puro sentido. Ele abraça isso. Mas eles mesclam conceitos espiritualistas, mais ou menos como esses que falam de física quântica sem sequer conhecer a própria física clássica. Hoje a física quântica, porque ela é um tanto misteriosa para o público geral, vale para tudo, né? Tem teólogo quântico, tem sei lá quantas coisas quânticas por aí. Cuidado com essas pseudociências que posam de científicas, isso é um perigo. Muito bem, e tem o terceiro ponto que afeta mais os adventistas, que é a teologia liberal. Tem afetado, e isso tem me assustado. Por quê? Vou contar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu já fui um líder católico. Sonhei até ser padre no passado, quando eu era bem jovem. Passei uma semana no seminário, recebendo palestras, orientações. Desde criança eu tinha essa vontade. Ainda bem que conheci minha esposa. Na verdade eu conheci o adventismo antes de conhecê-la. Mas hoje eu sou pai de 3 filhos e sou bem criacionista, como vocês podem perceber. Mas eu, naquele momento da minha vida, pensava que talvez a vocação sacerdotal fosse a minha escolha mais acertada. Ainda bem que no seminário um padre me deu um conselho muito sábio. Eu tinha 16 anos. Ele falou assim: Michelson, você é muito novo ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você realmente tiver esse desejo, essa vocação, pode voltar para cá que nós vamos recebê-lo. Isso foi no seminário de Tubarão, lá pertinho da minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina. Para encurtar a história, depois eu conheci o adventismo no ensino médio, conheci um jovem criacionista adventista, missionário, louvado seja Deus pelos missionários, que teve coragem de me confrontar com respeito, mas me confrontou
me fez perguntas, me levou à Bíblia. E 3 anos de muito estudo, de muito quebrar a cabeça, me levaram realmente à verdade que liberta. Por isso que João 8,32 para mim é muito especial. Vocês conhecerão a verdade e ela os libertará. Mas acontece, voltando um pouquinho para trás ainda, que enquanto eu estava estudando a Bíblia mais a fundo, como nunca tinha feito antes, eu comecei a falar para os meus amigos do grupo de jovens, das pastorais das quais eu participava, comecei a compartilhar com eles as verdades que eu estava descobrindo, inclusive sobre a morte, sobre o sábado, sobre o santuário, sim. E o pessoal começou a ficar preocupado comigo. Que ideias são essas? De onde vem isso? Da Bíblia, está aqui, ó, mostrava para eles. Aí, para tentar evitar maiores problemas, inclusive, quando o padre não podia ir à nossa comunidade, nosso grupo de jovens às vezes fazia celebrações, que é uma missa sem padre, uma celebração. Numa dessas eu preguei, tinha 17 anos. Levei a minha Bíblia, já foi estranho isso, né? Um quase padre ali, digamos assim, com a Bíblia aberta, na missa. Toda marcada com papeizinhos, que eu não sabia procurar com muita habilidade, mas estava tudo marcado os textos aqui. Na Bíblia que eu tenho lá em casa, guardo até hoje, a minha Bíblia Paulinas. Eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro e o sono da morte. Imagina como é que foi a situação. Não tem ninguém lá, quer dizer, alguns, né? Mas os mortos estão dormindo. Lázaro estava dormindo. Jesus o chamou e ele não falou nada de céu, de inferno, nada, ele estava dormindo. E aí os ministros da Eucaristia torcendo o nariz, achando muito estranha essa mensagem. E depois dessa missa, a coisa ficou complicada. Foram me visitar, dizendo que eu tinha que parar com isso. Eu falei, mas está na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Aí combinaram de fazer um curso teológico na nossa paróquia. Convidaram jovens, adultos de várias igrejas, né? Várias comunidades, para termos eu fiquei feliz, assim, que maravilha, é o que eu mais queria, que nós estudássemos a Bíblia. Então eu fui com a minha Bíblia feliz para aquele curso de teologia. Meus amigos estavam lá, e eu pensei, agora eles vão ver que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu estou estudando é a Bíblia, e que está tudo certo. Eu espero que esse professor ensine para eles o que eu estou ensinando. Mal sabia eu que eu teria a maior decepção da minha vida. Uma das. Era um seminarista da teologia da libertação. É por isso que eu me assusto, tá? Dá vontade de chorar, de ver que algo que eu abandonei no meu passado há 30 anos, agora tenta entrar em nossa igreja. É assustador. Ele começou dando curso usando Êxodo. Eles adoram o Êxodo porque parece ali a história, né, marxista do proletário contra o burguês. O burguês é o egípcio e o proletário é o hebreu, é o pobre. Não está errado, Deus os libertou, mas cuidado, viu, com o que não parece tão errado, porque há coisas por trás. E aquele seminarista começou a dizer o seguinte, olha, Deus liberta o povo do Egito, e de repente eles se deparam com o Mar Vermelho, mas não é bem como está aí na Bíblia, porque o mar não se abriu assim. Era uma maré baixa, e eles passaram com água pela cintura. Gente, ele começa a desfazer todos os milagres da Bíblia, trazendo para uma interpretação meramente humanista, antropológica. Eu não sabia naquele tempo que existia uma coisa chamada alta crítica, que de alguma forma orienta essas teologias identitárias, como a da libertação também. Aqui que é a alta crítica, não é a hermenêutica de Deus não, viu? É desfazer, não que seja exatamente isso, mas muitas vezes faz isso, desfaz os milagres de Deus, aquilo que humanamente parece impossível, não foi bem assim. De onde vem essa ideia, viu? Foi isso mesmo que Jesus disse? Foi isso mesmo que Jesus fez? Todos os milagres na Bíblia ele desfazia. Criação, Adão e Eva, não, isso aí, por favor gente, né? Vamos amadurecer, é um mito. Adão e Eva, pelados no jardim, aquela cobra lá, a serpente, fruto, não sei o quê, isso é um mito, é um mito de criação. E eu fiquei cada vez mais angustiado com aquilo. Se é para isso que eu vim aqui participar desse curso. Graças a Deus meus amigos também perceberam a gravidade daquilo. E o curso teve umas 3 aulas só e depois acabou. Ninguém mais quis saber daquilo. Mas não pense que essa ideia não tem sucesso. Teologia da libertação. Missão integral.
teologias identitárias, teologia feminista, teologia isso, teologia aquilo. Não precisamos disso, precisamos de teologia bíblica. A Bíblia já nos faz pensar que o racismo é pecado. A Bíblia já nos faz pensar que discriminar homem, mulher ou o que quer que seja é pecado. Discriminação é pecado, intolerância é pecado. Não precisamos de que pessoas de fora venham dizer o óbvio. Se eu sou criacionista, eu entendo que Adão e Eva são os nossos primeiros pais e que amarelos, brancos e negros vieram dali, de um primeiro casal. Como eu posso, como criacionista, ser racista? Como eu posso achar que homem ou mulher seja um superior ao outro, se na Bíblia, ontologicamente, são imagem e semelhança de Deus? Eles têm funções diferentes, são biologicamente diferentes, mas ontologicamente, essencialmente, são iguais perante Deus. A Bíblia diz isso. Eu não preciso de uma teologia externa, uma chave hermenêutica ou coisa que o valha para me dizer o óbvio. Nossos pioneiros eram anti-escravagistas. Ellen White se levantou contra a escravidão no tempo dela. Eu não preciso de teologias que vêm mescladas com ideologias antibíblicas como o marxismo ou evolucionismo para saber o óbvio que deveria vir da minha pura leitura da palavra de Deus. Vocês percebem como Satanás é esperto? Na aparência a coisa é bonita, mas na essência ela é muito perigosa. Teologia liberal me assustou quando eu conheci pela primeira vez, há 30 anos mais ou menos, e volta a me assustar, porque eu nunca imaginei que aquilo que eu abandonei lá atrás, estaria entrando por baixo das portas do adventismo em nosso tempo. Leonardo Boff era um dos nossos mentores, líamos os livros dele, era o nosso guia, digamos assim, nesses caminhos da teologia da libertação. Olha o que ele diz entre muitas outras frases e citações. A mentalidade cristã reside no fato de conservar sempre sua identidade nas várias mutações históricas e dentro de distintas formulações. Sempre a coisa que muda com o tempo, ela é variável, ela é relativa. Outra teóloga que acabou ficando famosa em nosso meio recentemente, nós que éramos do catolicismo já conhecíamos. Um amigo meu também que quase foi padre, qualquer dia eu vou fazer uma live com ele. Um grande adventista, missionário, estudou 6 anos no seminário, o irmão Mateus. Ele já conhecia muito bem também a Ivone Guevara, uma ecofeminista, liberal, totalmente liberal. Ela diz que ela ficou famosa em nosso meio por conta de uma live que foi feita por aí, e que ganhou grandes proporções, enfim. Ela diz que a Bíblia é a produção literária de uma época com abertura à transcendência, e não como a palavra de Deus. Pronto, já negou que nós cremos na base. Ela diz ainda que o meu trabalho é desconstruir a Bíblia como a palavra de Deus. Eu digo, não é a palavra, é uma palavra humana, onde se coloca uma pessoa pela qual lhe é atribuída, dependendo dos textos, uma característica. Com todo respeito à freira Ivone Guevara, mas essa não é a palavra de Deus. Não é a hermenêutica de Deus, de Jesus Cristo. Na tal da live lá, ela disse algumas coisas assim muito, muito assustadoras. Para nós que conhecíamos, né, essa teologia, até não surpreende muito, mas, repito, numa live com adventistas, isso assusta muito. Ela diz, por exemplo, eles estão os minutos, né, todos registrados. A Bíblia está cheia de mitos. Há o mito do mal, o mito da criação, o mito da bondade, da maldade divina. Não importa se você entende esse mito como algo mais do mundo acadêmico. Mito é mito, e colocar a criação como mito é derrubar o pilar principal da nossa crença como adventistas. É derrubar o criacionismo. Diz mais a doutora: as doutrinas teológicas cunhadas pelos homens não aceitam mitos. Elas falam como se existisse uma verdade, mas não existe uma verdade. Como assim, meu Deus? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas não existe uma verdade, existem caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho. Então a própria verdade é uma verdade que caminha, muda. Como Boff disse também, a própria compreensão de Jesus é uma realidade que caminha. A própria compreensão do mistério maior, que é a vida, caminha. Não é uma realidade estática.
Disse mais: na realidade biológica e cosmologicamente, o feminino é anterior ao masculino. Não sei de onde ela tirou isso. Deus Pai Todo-Poderoso que criou Adão é um mito de poder. Aí você percebe a lente feminista sendo aplicada ao texto e dizendo assim: Deus criou Adão primeiro, então está errado, porque isso mostra poder. Que poder? Por favor, se tivesse feito de outra forma, Deus é soberano. E isso não faz de Adão superior a Eva. Pelo contrário, quando Deus tira uma costela de Adão, Ele diz: ela é igual a ele. Tirou do lado, não foi da cabeça nem do pé, como diz Ellen White, né? Mostrando superioridade ou inferioridade. Ela é uma companheira, está do lado. Isso é muito bonito. Mas eles distorcem e tornam uma coisa luta de classes. Sempre é luta de classes. É colocar homens contra mulheres, negros contra os brancos, quando a Bíblia diz: somos todos um. Estamos no mesmo barco. É uma pena isso. O cristianismo foi e é uma forma de colonialismo. Lamentável. O catolicismo, ao qual ela pertence, embora tenha sido também silenciada lá, porque ela é uma subversiva entre os católicos, esse foi usado como colonialismo. Eu acho tão ridículo, me perdoe a palavra, um adventista pedir perdão por certas coisas, sendo que nossa igreja tem pouco mais de 150 anos. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso surgimento é bem posterior. Me desculpe, porque como cristão eu fiz isso, eu colonizei, eu acabei com os índios. Não, eu não fiz isso. A minha igreja é muito mais recente. Só falta agora um adventista pedir perdão pela Inquisição. Não dá para entender esse tipo de coisa. Cristianismo mal utilizado por pessoas satânicas fez isso. Mas não o cristianismo de Cristo, que muitos outros seguem, que tem levado salvação e esperança a todo mundo. Não misture as coisas, por favor. Eu enfrentei isso na faculdade, gente. Houve momentos, quando eu estava lá cursando jornalismo, eu lembro de uma aula em que um aluno levantou a mão assim e disse: porque esse cristianismo aí é um absurdo, é ridículo, matou pessoas, escravizou. Eu levantei a mão e disse: espera aí, amigo, vamos conversar um pouquinho mais? A que cristianismo você se refere? Porque o meu cristianismo não tem nada a ver com isso. E outros cristãos não têm nada a ver com isso. Se distorceram e usaram isso de forma equivocada e maldosa e satânica, isso é outra história. Na verdade, o que ele estava falando era sobre o catolicismo medieval. Catolicismo medieval. A igreja da qual Ivone Guevara é membro. Se é que ainda é, também não sei bem isso aí. Prossigamos aqui. Quem é Deus? Quem é o diabo? São forças que estão dentro de nós. Poxa vida, isso aí é um absurdo, né? É quase o yin e yang, né? A Bíblia não foi escrita tal qual a conhecemos. É ingenuidade pensar assim. Estamos continuamente interpretando, dando um significado que é para nós hoje. Vejam aquela ideia de uma teologia externa sendo aplicada à Bíblia, não o contrário. Ela relativiza a criação. Afirmamos Deus como mistério maior. O mistério maior inclui masculino, feminino, gay, lésbica, planta, barata. Isso é panteísmo, em essência. Deus está ali diluído, né, em todas as coisas e criaturas. Ela debocha da ressurreição de Jesus. Diz que não há um único caminho. Não dá mais para usar a Bíblia como força de legitimação. Vamos usar o que então? Filosofias humanas? É preciso mostrar a inter-relação entre mundos e experimentar outras coisas. Me desculpe, dona Ivone, mas eu quero ficar com a palavra de Deus. Eu não quero esse tipo de pensamento. Outro senhor, esse não católico, mas um protestante, digamos assim, um ex-pastor presbiteriano, Caio Fábio, eu não vou ler todo o texto que está aí na tela, mas o vídeo dele está disponível no YouTube, né? Ele chega a afirmar que ele é superior a Paulo, porque ele tem mais conhecimento, ele tem tem toda a Bíblia à sua disposição. E a ideia desse pessoal que defende essas ideias de chaves hermenêuticas, Caio Fábio é o maior popularizador da tal chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Resumindo a história, é o seguinte: eu só aceito o que Jesus falou, ok? Se alguma coisa que Paulo disse não foi dita por Jesus, eu não aceito Paulo. Paulo não foi inspirado. É por aí. Se alguma coisa que Moisés disse não está de acordo com o que eu penso que Jesus teria dito,
eu não aceito Moisés. Não foi inspirado. Isso viola a nossa crença básica de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso viola a Bíblia, as palavras de Cristo mesmo. E começando por Moisés e por todos os profetas, lembra? Toda a Escritura, lembra? Eu acabei de falar disso. Então, isso não pode ser aceito por um adventista. Jesus ou qualquer outra chave hermenêutica. A Bíblia é a própria chave que interpreta a Bíblia, ponto. É assim que nós entendemos. E quando eu leio uma coisa como esta aqui, desse senhor, eu vou à Bíblia e leio essas aqui, e fico com elas, obviamente. Dr. Lucas escreveu em Atos capítulo 22, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, ou seja, Paulo, está falando de Paulo, te designou para que conheças a sua vontade. Paulo foi um vaso escolhido por Deus, tenha mais respeito por Paulo. E vejas aquele justo, Jesus, e ouças a voz da sua boca. Olha o que Deus fez com Paulo. É um profeta. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Paulo foi inspirado por Deus. Ele recebeu revelações do próprio Cristo. Outro texto de Lucas 26, Atos 26. Aí, na verdade, são palavras de Jesus que Lucas reproduz. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Jesus não apareceu só uma vez para Paulo, apareceu mais de uma vez. Ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, e assim vai. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 125, diz que Paulo permaneceu alguns anos no deserto da Arábia, e lá o próprio Jesus o instruiu. Gente, mais de 2 anos, os discípulos tiveram 3 anos e meio com Jesus, mas Paulo não ficou atrás. Foi ensinado pessoalmente por Jesus. Esse texto é maravilhoso. Ali, na solitude do deserto da Arábia, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando, até que tivesse a certeza de que seu arrependimento for aceito e seus pecados perdoados. Ele desejava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições, coisa que muitos hoje não têm feito o contrário. Paulo esvaziou sua mente dos preconceitos, tradições humanas que lhe haviam sido até então modelado a sua vida, e recebeu instruções da fonte da verdade. Quem? Jesus em pessoa. Quem é fulano para dizer que ele é maior do que Paulo? Quem é cicrano, né? Ou Beltrano, ou sei lá quem, para dizer que se Paulo falou alguma coisa que Jesus não disse, eu não aceito porque Paulo está falando meramente da sua ideia. Gente, Jesus não veio aqui para falar todas as coisas, já que ele mesmo disse que o Espírito Santo nos orientaria em toda a verdade. Que mais revelações seriam dadas por meio dos profetas, dos discípulos, dos autores inspirados. Todos estão em harmonia, e por isso Paulo diz, toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Cuidado com essas chaves interpretativas que picotam a Bíblia, que retalham a Bíblia, que servem, na verdade, aos interesses da pessoa que não quer ouvir, talvez, a repreensão paulina, não quer ouvir a repreensão mosaica, quer seguir sua vida de pecado. Na história de nossa igreja também, infelizmente, essa tal chave hermenêutica da serpente fez estragos. Recentemente eu fiz uma live em meu canal, Michelson Borges, com o pastor, meu amigo, o pastor Eleazar Domini. Nós conversamos um pouco sobre 3 personagens da história do Adventismo. Dr. John Kellogg, Wagner e Jones. É interessante quando nós analisamos a história, a trajetória desses 3 personagens,
como realmente uma interpretação equivocada da Bíblia, ou mal intencionada até, realmente causa problemas. No caso de Kellogg, para resumir a live, ela está disponível, você pode assistir a gravação depois também, ele acabou adotando uma visão panteísta, tanto é que acaba publicando depois um livro chamado The Living Temple. Ele pensava que, como somos templo do Espírito Santo, teríamos então como que uma emanação de Deus em nós, uma parte de Deus em nós. E ele abraça então realmente uma ideia espiritualista, panteísta. Já o Waggoner, é interessante, curiosa a história dele. Na verdade, Jones e Waggoner trouxeram grandes contribuições para a igreja. Na famosa Assembleia de 1888, eles defenderam biblicamente a doutrina da justificação pela fé. Alguns líderes mais antigos até se opuseram de início a isso, depois reconheceram, é óbvio. Ellen White apoiou esses dois jovens na defesa desse ponto em específico. Mais adiante, infelizmente, eles acabaram se afastando dos caminhos de Deus e dando as costas para a igreja e para a própria serva do Senhor. Então, como eu dizia, Waggoner, ele foi transferido para a Inglaterra e lá conheceu uma moça, não era sua esposa. E ele então se apaixona por ela e desenvolve uma teologia bastante conveniente, mais ou menos uma ideia de casamento de afinidade espiritual. E então ele argumentava que alguns casamentos são feitos de forma equivocada, como era o caso dele então, e segundo essa ideia de Waggoner, a pessoa quando descobre outra que tem essa afinidade espiritual, ela precisa então se unir a essa pessoa. E ele deixa a esposa e entra numa relação de adultério. E Jones, o que fez? Bem, é lamentável porque era um grande escritor, um grande orador, mas ali, tempos depois daquela assembleia famosa, ele começa a desenvolver uma atitude crítica em relação à igreja. Começa a criticar a liderança, começa a criticar a própria Ellen White. Foram lhe dadas oportunidades, ela mesma sugeriu que o transferissem para outra função e mesmo assim Jones acabou apostatando. Veja que curioso e triste, claro. Um deles, Dr. Kellogg, com ideias espiritualistas panteístas. O outro com problemas na área sexual. Usa uma teologia equivocada para justificar seus pecados. E o terceiro, um crítico da igreja. Lamentavelmente, ainda hoje vemos esse tipo de postura sendo adotada por muitas pessoas, mesmo na igreja. Eu quero encerrar refletindo com vocês aqui num trecho do livro, e até trouxe aqui para fazer propaganda, uma propaganda boa no sábado, tá? A CPB, a Casa Publicadora Brasileira, está relançando toda a coleção de livros em língua portuguesa de Ellen White. Uma nova capa, está aqui, novo formato, e um texto, a tradução para o português atualizada. Alguns estão até preocupados, mas peraí, mexeu no texto? Não, não mexeu no texto, o original está lá nos cofres, né, da Associação Geral. O inglês de Ellen White é um inglês bem simples, por sinal, porque ela era simples. Mas algumas traduções para o português, aqui no Brasil, são lá dos anos 50, 40, quando era bonito usar um português rebuscado, meio poético, né? Palavras como longanimidade até é bíblica, né? Mas enfim, tem umas palavras que já caíram em desuso. E as novas gerações não têm mais aquele prazer de ler textos assim, traduções antigas. Então a CPB está fazendo um trabalho assim, hercúleo, né? Muito sério, dedicado, voltando aos originais e melhorando até a tradução. De modo que os textos que estão vindo à luz agora, sendo publicados, estão até melhores. Eu estava lendo aqui o Profetas e Reis, a série Conflito já está pronta, tá? Estava em falta porque estavam sendo produzidas essas novas edições. Agora já está no site à disposição lá. A série Conflito já está pronta. Eles ficaram menos volumosos porque conseguiram melhorar a entrelinha, uma fonte um pouco mais condensada. Então não se assuste, porque o volume é menor do que o outro, o da capa Bordeaux. Mas é o texto integral, não tem nada a menos aqui. É o mesmo texto original. E a paginação original no inglês está indicada aqui na lateral. Tem um númerozinho pequeno aqui com uma setinha, é a indicação de onde está no original inglês esse texto, tá bom? Não se preocupem, se alegrem comigo,
porque isso é uma tremenda notícia. Precisamos muito dessa luz para este tempo turbulento. E no capítulo 3 desse livro aqui, Profetas e Reis, Ellen White discorre sobre a vida de Salomão e fala do que o levou à queda, né? Infelizmente a trajetória dele foi muito triste, porque ele começa bem quando jovem, e na idade adulta, na velhice, ele se afasta de Deus. Claro que ele volta depois, mas aí o estrago já estava feito. E ela fala aqui, eu vou ler só uns trechinhos, pouca coisa aqui para vocês, depois vocês leem em casa, capítulo 3. Ela diz: fazendo aliança com uma nação pagã, e selando o pacto por meio do casamento com a princesa idólatra do Egito, Salomão imprudentemente desconsiderou a sábia provisão de Deus, que Deus havia feito para manter a pureza de seu povo. A esperança de que sua esposa egípcia se convertesse era apenas uma débil desculpa para o pecado. Notem aqui o perigo de se associar com culturas, com ideias, com o paganismo. Pode ser o homem mais sábio do mundo. Se ele se afasta de Deus e abraça costumes e ideias pagãos, ele vai cair. Salomão começara a perder de vista a fonte de seu poder e glória. À medida que a inclinação tomava o lugar da razão, cedeu aos desejos, às suas tendências, a confiança em si mesmo aumentava, e ele procurou executar o propósito de Deus à sua própria maneira. Argumentava que alianças políticas e comerciais com os países vizinhos levariam a essas nações ao conhecimento do verdadeiro Deus. Desculpas, né? E entrou em aliança não santificada com uma nação após a outra. Frequentemente essas alianças eram seladas pelo casamento com princesas pagãs. Os mandamentos de Jeová foram postos de lado em favor dos costumes dos povos em redor. Me digam se não está se repetindo esse processo ao longo da história do cristianismo e no nosso momento histórico também. Os mandamentos de Deus postos de lado em favor dos costumes, ideias, ideologias, políticas das nações em redor. Depois, mais adiante, na página 32 dessa edição, ela diz assim, preste bem atenção nisso aqui: aquele que na dedicação do templo tinha dito ao seu povo: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, tornara-se um transgressor, negando no coração e na vida suas próprias palavras. Ele confundiu liberdade com libertinagem, procurou, mas a um alto preço, unir a luz com as trevas, o bem com o mal, a pureza com a impureza, Cristo com Belial. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam uma coroa, um cetro, Salomão se tornou um libertino, instrumento e escravo de outros. Seu caráter, antes nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateístas. Olha que ponto chegou. Praticamente um ateu. A incredulidade manchou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. A justiça e magnanimidade dos primórdios de seu reinado se transformaram em autoritarismo e tirania. Como a natureza humana é pobre e frágil, Deus não pode fazer muito pelas pessoas que perdem o senso de dependência dele. Por isso que Salomão escreveu aquele que é tido como o livro mais azedo da Bíblia, Eclesiastes. No fim da vida ele fala, olha, é tudo bobagem, é tudo vaidade, volte para Deus. Deus é o caminho certo, a verdade, a sua palavra é a verdade. Não esqueça disso. Pode deixar o preze aí, tá? Porque eu quero depois dar um recado para a igreja, usando aqui a tela. Mas eu quero neste momento convidar a Gabriela para cantar aqui a última música deste nosso culto. Mas eu quero pedir que você aproveite esse momento para pensar seriamente em como está a sua vida espiritual, a sua relação com a palavra de Deus. Você realmente crê que ela é a nossa suprema regra de fé e prática? A palavra
infalível de Deus, você quer neste momento pedir a Deus que o ajude a discernir a verdade dos erros que rondam o mundo, abandonar a hermenêutica da serpente e abraçar a hermenêutica de Cristo, ser realmente fiel à palavra de Deus, humilhar-se quando ela revelar os seus pecados, pedir perdão e transformação? Pense nisso, reflita na experiência de Salomão. Começou tão bem, crendo na palavra de Deus, querendo ser um servo de Deus, humilde para liderar o povo dele, mas começa a se associar com paganismo, relações ilícitas, casamentos em julgo desigual, ideologias. Ele constrói altares para ídolos pagãos, medonhos, que matavam crianças, sacrifícios de crianças. A gente nunca sabe a que ponto pode descer quando tira o olhar de Cristo e solta a mão de Deus. Portanto, não solte. Pense na vida de Salomão e volte atrás se você estiver indo por esse caminho. É hora de voltar atrás. É hora de se unir ao povo remanescente e dar uma mensagem a este mundo que ninguém mais está dando. As 3 mensagens angélicas. Enquanto a Gabriela canta, eu peço que você tome uma decisão. Não por mim, mas por Deus, alinhado com a palavra de Deus. Aí onde você estiver, os irmãos que estão aqui na igreja, você que está assistindo não sei onde, mas aí atrás da sua tela, faça o mesmo. Pode ser aí deitado na sua cama, sentado no seu sofá. Se quiser se ajoelhar, pode fazer também isso. Mas diga: Senhor, eu quero daqui para frente ser fiel a Ti, a Tua palavra, me unir a essa última proclamação. Satanás está desesperado, porque ele sabe que o tempo dele termina logo, enquanto há humanos que estão inebriados, enfeitiçados, hipnotizados. Eles precisam acordar. Senhor, usa a Gabriela agora para que essas pessoas acordem, para que todos nós nos demos conta da brevidade do tempo e seguremos firmemente as Tuas mãos. Amém. Quantos já morreram por amor a Deus? Quantos foram fortes e fiéis até o fim? Homens valorosos sem medo de morrer, só para levar a luz ao mundo. Quantos foram perseguidos por homens cruéis, mortos em fogueiras sem compaixão, mas até
alcançar o céu. E em meio às provas sermos fiéis e caminharmos juntos no amor de Deus. Quando nós de coração mudamos e a vida a Deus entregamos, então a nossa luz irá brilhar em meio às trevas. Amém. Obrigado, Gabriela. Você ouviu a mensagem? E nós, quando nos arrependermos de todo o coração, colocarmos nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, nós vamos brilhar, abalar o mundo, terminar a obra que tem que ser terminada, e Jesus voltará. Vamos, neste momento, fechar os olhos e conversar com o nosso Criador. Bondoso Deus, eterno Pai, nosso Criador, obrigado, porque em Tua infinita misericórdia nos advertes, chamas nossa atenção, nos orientas por meio da revelação dos profetas. Pedimos-te, ó Deus, que derrames a chuva serôdia sobre a Tua igreja, que ela desperte para brilhar neste mundo de trevas, de confusão, de tanta incerteza. Possamos terminar a obra que nos confiaste, que o inimigo quer atrapalhar de ser feita, a fim de que Jesus volte logo. Nossa luta termine, possamos estar para sempre no Éden restaurado, após os 1000 anos de férias contigo na Canaã celestial. Ó Deus, continua abençoando esta igreja, o NASP, Campo São Paulo, que daqui mensagens de poder continuem sendo proferidas, pregadas. Abençoa os irmãos que estiveram aqui neste culto e também os muitos amigos, amigas que acompanharam essa transmissão pela internet. Que as Tuas bênçãos sejam abundantes na vida de todos nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.